Olá, sou Hernani Marques e a gente vai começar o nosso treinamento Agile Shift da Axelos. Bom, eu não vou gastar muito do seu tempo, obviamente, nenhum do seu tempo, obviamente, me apresentando. Convido você aí a se conectar comigo nas redes sociais. Lá você pode conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha evolução profissional. O nosso foco aqui é exatamente no conteúdo do Agile Shift. Né? E quem é a Axelos? Obviamente, a Axelos eu precisaria falar um pouquinho, mas você pode, obviamente, também entrar no site da Axelos e buscar informação adicional sobre a empresa. A Axelos ela surgiu recentemente, por volta ali de 2013, numa joint venture entre uma empresa capitalista e o governo britânico. Eles chamaram de joint venture. É como se fosse mais ou menos, aí, vamos dizer assim, uma PPP, parceria público-privada, né, entre o governo britânico e essa empresa capitalista chamada Capita. E com essa joint venture surgiu essa nova empresa Axelos, que eu costumo dizer que, apesar de ser uma empresa nova, traz muito conhecimento. Afinal de contas, 49% dos direitos autorais da Axelos continua sendo do governo britânico. E a Axelos agora tem como propósito, então, manter, desenvolver, melhorar melhores práticas de gerenciamento quando a gente fala aí de gerenciamento de projetos, gerenciamento de programas, portfólio, gerenciamento de riscos, gerenciamento ágil, gerenciamento de serviços, principalmente quando a gente fala de tecnologia de informação. Temos o ITIL, que é um framework extremamente conhecido no mundo para o gerenciamento dos serviços da tecnologia de informação, sejam serviços internos, sejam serviços externos, uma provedora terceirizada de serviços de tecnologia de informação. E temos também o Cyber Resilience. Afinal de contas, o mundo atual tem muita coisa, né, na era da tecnologia da informação, disponível inclusive via internet, né, cloud computing, uma série de ferramentas tecnológicas disponíveis aí, e que todas as organizações estão vulneráveis em relação a ataques cibernéticos e coisas do gênero. Mas por que o governo britânico investiria em coisas como isso? Todo governo tem tecnologia de informação, né? Então tem que investir também nesse cenário, nessa situação. E o propósito da Axelos é sempre melhorar, né, essas práticas de gerenciamento com um viés extremamente forte de melhorar as organizações em relação à condução das suas atividades, novas iniciativas e assim por diante. Com um crivo bastante importante, que é o crivo do governo britânico. Afinal de contas, o governo britânico continua utilizando. Então, todo o desenvolvimento que é feito tem aí a averiguação, a participação do governo britânico. Afinal de contas, eles serão também usuários, né, de cada uma das melhorias. A participação desses produtos, né, dessas melhores práticas de gerenciamento, é bastante ampla. Temos aí mais de 150 países, organizações distribuídas em mais de 150 países utilizando dessas melhores práticas, incluindo, por exemplo, o Prince2, que é a metodologia de gerenciamento de projetos mais utilizada no mundo, né? Então, olha só que eu gosto de chamar a atenção da missão, né, da Axelos. Está aqui, fazer indivíduos, ou seja, os profissionais e também as organizações mais efetivas, fornecendo orientações práticas. E se a gente olhar os livros da Axelos, seja para o gerenciamento de projetos, programas, gerenciamento de riscos, ágil, gerenciamento de serviços, enfim, se a gente olhar esses livros, realmente todos esses livros são livros mais pragmáticos, livros mais didáticos. E por que isso? Porque o próprio governo britânico vai usar, os seus fornecedores irão usar, parceiros de negócio vão usar. Então, para que haja um leque mais amplo de organização utilizando, obviamente eles têm que ser mais pragmáticos e também mais didáticos. Então, fornecer orientações práticas, conteúdos e também processo de qualificação. Por que o processo de qualificação é importante? O processo de certificação é importante?
exatamente para facilitar, seja em processo de seleção de fornecedores, enfim, a gente saber quais são os profissionais que têm realmente um domínio maior sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Eu gosto muito das certificações, já tive muitos ex-alunos e colegas que tiveram a oportunidade de adquirir um novo emprego ou melhorar o próprio emprego, inclusive, só que não o fizeram por falta de uma certificação internacional, né? Claro que tem no mercado muitas pessoas que não gostam de certificação, abominam certificação, mas são posições, né? Cada um vai ter, obviamente, a sua posição. A minha posição é que é uma coisa útil, agrega, e a gente nunca sabe o futuro. Você pode se deparar com uma situação amanhã ou depois que você precisa, né, de uma certificação para melhorar no seu emprego ou alcançar uma oportunidade, e aí você não vai ter. Então, acho que sempre é interessante a gente se dedicar, investir e obter as certificações internacionais. Aqui a gente tem alguns produtos da Axelos, todos eles são baseados em livros, tá? Então, existem livros que compõem todo o conteúdo de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, para facilitar a disseminação desse conhecimento, e não só a disseminação, mas também facilitar a própria implementação. O MSP é para o gerenciamento de programas, ou seja, um conjunto de projetos que serão gerenciados e coordenados de maneira centralizada para melhorar a eficiência, melhorar a eficácia, com foco na transformação organizacional e também na realização, ou seja, materialização de benefícios. Esse é um dos vieses, um dos pontos, né, na verdade, que eu costumo comentar para você diferenciar um grande projeto de um programa. O grande projeto, por exemplo, terminou, você entregou aquele produto final, desmobilizou a equipe, você não tem um programa, né? Tem muitas pessoas por aí que falam, estou gerenciando um programa, e quando você vai ver, na verdade, ele está gerenciando um projeto grande, complexo, complicado, enfim, mas não é programa. O programa ele tem um viés exatamente da realização, concretização de benefícios. Isso significa que após as entregas resultantes de cada um dos projetos, você vai ter a utilização, ou seja, você transforma a organização através da utilização daquele produto final. E uma vez que a utilização é efetuada, você tem a concretização, a materialização de benefícios. E você continua com o programa continua rodando, sendo executado ali para que a gente possa maximizar os benefícios entregues ao longo do tempo. O MOP é para o gerenciamento de portfólio e o MOR é para o gerenciamento de riscos. Eu gosto bastante do MOR porque ele não fala apenas de risco de projeto. Ele fala de riscos ao nível de portfólio, ao nível de programa, ao nível de projeto e riscos operacionais também. Então é um livro bastante completo quando a gente fala do gerenciamento de riscos. Somente para efetuar uma comparação, não é crítica, deixar bem claro aqui, somente para fazer uma comparação, quando você fala de gerenciamento de riscos do PMI, o Standard de Gerenciamento de Riscos do PMI, aquele Standard foca somente nos riscos de projeto. Já o MOR, ele foca nos riscos mais amplos, estratégicos, operacionais, enfim. E o P3O é o livro que fala do escritório de projetos, ou seja, o PMO, e 3 níveis também. PMO ao nível de portfólio, PMO ao nível de programa, PMO ao nível de projeto. Tem outros produtos aí da Axelos, mas a Atem foca especificamente nesses produtos aqui, né, que estão listados. E o mais recente aí que a gente está colocando no portfólio, o Agile Shift, e que eu vou dar minha impressão para você aqui agora. Quando eu comecei a ler o Agile Shift, assim que eles lançaram, e a gente recebeu o e-mail da Axelos sobre o Agile Shift, e a versão original do livro, a versão draft do livro, aliás, eu fiz aquela leitura rápida e eu falei, poxa, isso aqui está muito simples, está muito, sei lá, parece que está faltando alguma coisa. Aí depois eu me aprofundei um pouquinho mais nos estudos, até para poder tirar a certificação. Eu fui um dos primeiros profissionais certificados no Brasil do Agile Shift. Se não o primeiro, fui pelo menos um
o segundinho ou terceirinho aí para pegar a certificação. Então, me aprofundei um pouquinho mais para poder ir para a prova e, obviamente, me aprofundei um pouco mais para fazer esse treinamento e-learning, que agora eu estou fazendo, por último, a gravação da introdução, né? Usando aquelas abordagens. Escreve um artigo e depois que você escreveu o artigo, você faz a introdução. Escreve um TCC, uma dissertação, uma tese e depois no final aqui você escreve a introdução. Então agora, depois de tudo gravado, né, de todos os modos, é que eu estou gravando a parte de introdução do treinamento. Por isso eu posso falar também que ao desenvolver o e-learning, eu descobri que a maior sacada do Agile Shift é exatamente essa. É a simplicidade. A gente já tem muita coisa complexa no nosso dia a dia, a gente já tem muita coisa complexa no nosso trabalho, no nosso projeto, nas nossas rotinas. Se a gente colocar alguma coisa, tentar trazer alguma coisa para a organização que adicione complexidade, as pessoas vão rejeitar, as pessoas não vão gostar, vão colocar um monte de porquês para não usar. A partir do momento que a gente vem com uma abordagem simplista, fácil de compreender, fácil de entender, as pessoas já vão... Sempre vai ter barreira, obviamente, né? Mas a quantidade de barreiras realmente tende a diminuir. E tem um livro, 97 Coisas que todo gerente de projeto deveria saber, um livro que foi lançado nos Estados Unidos na língua inglesa, obviamente, depois foi traduzido por volta de 2009, 2010 para a língua portuguesa, teve a tradução também para o japonês, e nesse livro eu participei de 3 dicas, né? Das 97 dicas eu participei com 3 dicas. E uma delas, que me chama bastante atenção, das 97 dicas, é uma dica de um rapaz, eu não me lembro exatamente o nome dele agora, a dica de um rapaz que ele fala, keep it simple, ou seja, mantenha isso mais simples. Ou seja, para você no seu projeto, nas suas iniciativas, no seu dia a dia, tentar manter o mais simples possível. E aí, quando eu estava ampliando aqui os meus conhecimentos do Agile Shift, estruturando para colocar o treinamento, foi vindo esses insights, e eu lembrei novamente dele, e que eu sempre trago essa pessoa, esse cara como referência, né, para manter as coisas simples. Se a gente colocar complexidade, realmente a gente vai complicar muito as coisas. E aí talvez seja esse o principal ponto e a principal vantagem do Agile Shift. É a simplicidade. Vocês vão ver que ele é bastante simples realmente. Tá? Bom, aqui nós temos um ambiente e-learning, obviamente, né? Então a gente não tem as saídas de emergência, obviamente. Estou fazendo aqui, já usando uma das abordagens, uma das orientações do Agile Shift, que é a flexibilidade, adaptabilidade. Então aqui seria um slide para um treinamento presencial, mas estou puxando aqui uma pitadinha para tentar customizá-lo, adaptá-lo para um treinamento e-learning. Você tem simulados, que você precisa fazer simulados, ao final de cada uma das partes você vai ter que fazer simulados, e você vai ter também os vídeos, obviamente. Esses vídeos eles não estão hospedados no site da Atem, eles estão hospedados em outro site, e que eventualmente pode até ser que surja aí uma indisponibilidade, uma lentidão, e aí não é exatamente uma coisa da infraestrutura onde a Atem hospeda, né, todos os seus recursos. Se você falar de uma lentidão num simulado, ok, está dentro de um ambiente Atem, né, e a gente teria que verificar. Se a gente falar de uma navegação da velocidade do vídeo, o vídeo picotando, enfim, aí é exatamente esse provedor, que é um provedor igual ao YouTube da vida. Tá? Você vai ter acesso aqui a esse ambiente por um ano, né, para fazer aí seus estudos e buscar a certificação, obviamente. Mas lá para frente, se você precisar, deixa eu assistir aqueles vídeos novamente, não tem problema, a gente libera. Né? Eu não vou ser enganoso com as pessoas, falando, vou te dar aqui um acesso vitalício, porque nada é vitalício hoje em dia. Né? Eu lembro que em 2001, quando eu fiz o meu treinamento, minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, o professor falou para a gente, para todo mundo, né? Tudo que você está aprendendo aqui, tudo que você está aprendendo, a maior parte das coisas que você aprende numa graduação, tudo que você aprende numa pós-graduação, no MBA, tem prazo de validade. No geral, a maior parte das coisas tem um prazo de validade aí de 5 anos. Então,
dar acesso a isso aqui de forma vitalícia não faz sentido nenhum. Então, geralmente a gente coloca aí prazo de 1 ano, mais para frente, se você precisar, tiver ativo ainda, tiver válido ainda, né, esse conteúdo, aí é só você falar, a gente libera, não tem problema nenhum. Só para você perceber a simplicidade do Agile Shift, é que a gente tem uma agenda de um treinamento de 2 dias, e que se você for olhar, na verdade são 10 horas de treinamento, considerando inclusive horário de almoço, horário para fazer a prova, tempo para fazer simulados, tudo, 10 horas. Né? Então, realmente, por essa agenda, já dá para perceber que é um conteúdo bastante simples, né? Que talvez esse seja o principal característica de destaque do Agile Shift e que faz com que o Agile Shift seja realmente fantástico. Eu acabei gostando muito dele por conta dessa característica de simplicidade. Então, em 10 horas aí a gente consegue, né, fazer tudo considerando prova, simulados, horário de almoço, enfim, debates, discussões, etc. A gente consegue fazer. No caso do e-learning, obviamente, vai ser diferente, né? Então, a gente vai ter as aulas gravadas, existem fóruns de discussão para você participar e simulados para você fazer. E você pode customizar aí de acordo com a sua disponibilidade, flexibilizando de acordo com a sua disponibilidade. Aqui a gente traz alguns objetivos desse treinamento. Obviamente, ser capaz, né, ao final dele, ser capaz de compreender o que as organizações precisam para criar uma cultura de organização mais ampla, uma cultura de organização de ponta a ponta, ágil. Para quê? Exatamente para responder num contexto, num ambiente que está toda hora mudando. Né? Então, para que as organizações possam responder a esse contexto que toda hora está mudando, é importante que a empresa seja uma empresa realmente mais ágil, mais rápida. E como que a gente poderia iniciar aí as coisas e trabalhar de uma forma diferente para possibilitar essa mudança de forma a transformar a nossa organização em uma organização mais ágil, uma organização mais rápida. Também vamos falar das principais características do framework e da abordagem de entrega que foi adotada pelo Agile Shift. Sobre as pessoas, né, para quem que esse treinamento seria indicado? Não só o treinamento, mas o livro, né, Agile Shift, seria indicado. Primeiro, seria indicado para toda e qualquer organização que é um pouco enferrujada, que é um pouco burocrática e que precisa ter um viés mais ágil no seu dia a dia. Tá? Então, buscar dentro da sua organização pessoas que possam ser as campeões, ou seja, as disseminadoras, os evangelizadores da necessidade por colocar e transformar a organização em uma organização mais ágil, mais rápida, e todos aqueles funcionários, todos aqueles empregados de qualquer parte de negócio da empresa que eventualmente possa contribuir para promover agilidade organizacional, contribuindo inclusive para melhorias incrementais, melhorias que são feitas gradativamente. Ou seja, um público bastante amplo, um público bastante vasto, não só aquelas equipes que desenvolvem projetos, conduzem algumas iniciativas, mas também aquelas pessoas das áreas operacionais. Elas são fundamentais para a gente criar uma cultura de agilidade organizacional. Benefícios, trazemos alguns benefícios aqui do Agile Shift. Primeiro, demonstrar o porquê que essa transformação é importante, transformar a empresa do jeito que ela é hoje para uma empresa mais ágil, mais flexível, mais adaptativa. Também reconhecer que existem outras formas de se trabalhar, sem perder questões de governança, sem perder questões de monitoramento, sem perder questões de controle, sem perder questões de compliance. Dá para a gente transformar a nossa organização e continuar atendendo a quesitos legais, regulatórios, sem problema nenhum. Né? E estar mais preparado, obviamente, para um ambiente de mudanças. E olha só que característica interessante. Quando a gente fala de ambiente de mudança, isso não é só para a empresa, só para a organização. O ambiente de mudança é para você também como profissional. Então, como é que você, profissional, se prepara para um ambiente de mudanças?
A gente não sabe como que vai estar o ambiente de trabalho daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? É importante que a gente esteja preparado para esse ambiente, que vai ser um ambiente cada vez mais dinâmico. Ser muito ortodoxo, ser muito xiita, é o velho ditado, 8 ou 80, isso não vai funcionar. É importante que a gente seja flexível, que a gente conheça novas abordagens de trabalho e obviamente selecione aquelas abordagens de trabalho que vão fazer mais sentido para a nossa organização e para o nosso dia a dia. Aqui eu trago a agenda do treinamento, basicamente seja bem-vindo e informações introdutórias. Depois a gente fala da parte 1, que é criar uma cultura de agilidade empresarial. O treinamento basicamente ele é dividido em 3 partes. Depois, fazer o Agile Shift acontecer dentro da organização. E depois, no módulo parte 3, na parte 3 a gente fala da abordagem de entrega. Bem importante, quando a gente fala de entrega, significa que a gente vai entregar algum resultado, vai entregar algum trabalho. É como um projeto, né? A entrega do projeto, ou seja, criar um produto final. E aí a gente vai ter a abordagem de entrega. E ela vai ser útil tanto para aquelas equipes de projeto, que a gente chama de CTO, Change the Organization, mas vai ser útil também para aquelas pessoas que trabalham em áreas operacionais, que a gente chama de RTO, Run the Organization. Também é conhecido como BAU, Business as Usual, o negócio como de costume, as operações como de costume. Falando um pouquinho sobre a certificação, é uma prova de 33 perguntas, é uma prova simples, 45 minutos para a gente concluir a prova e é disponível na língua inglesa. Para você que domina o inglês, fantástico, não vai ter problema nenhum, obviamente. Pode fazer o simulado, que o simulado vai estar dividido sempre em 2 partes. Dual Language, inglês e português, e o English, ou seja, simulado somente em inglês, porque a prova só vai estar disponível em inglês. E isso eu já estou trazendo, inclusive, de um feedback que eu tive de um aluno o ano passado. Ele falou, Dani, aqui no Prince 2 Agile, você tem simulado Dual Language. No meu caso, que eu já conheço o inglês, isso me atrapalhou um pouco. Então, eu recomendo que você tenha também simulado somente em inglês. E aí, já pegando o feedback e tentando agregar um pouco de valor, né? No caso do Agile Shift, eu já usei essa abordagem. Então, você vai ter o mesmo simulado. O simulado vai estar dividido em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. É importante que você faça todos os simulados ao final de cada um dos módulos. E ao final, você tem um simulado onde a gente mistura tudo, obviamente, com as 33 perguntas. Né? E sempre vai estar assim, simulado em inglês, ou seja, as perguntas vão estar totalmente em inglês, e o simulado Dual Language em inglês e português, para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade na língua inglesa. Para as pessoas que têm dificuldade na língua inglesa, aí então eu recomendo, faça esse simulado Dual Language. Recomendo também que imprima os PDFs, todos os PDFs estão disponíveis que representam aí os slides, e aí você vai fazendo as suas anotações. Conforme a gente vai decorrendo no treinamento, você vai anotando, né, na impressão que você fez do PDF, o que você entendeu, a sua própria tradução, vai usando o Google Translate ou outra ferramenta, você vai ver que ao final você vai ter um domínio bem mais amplo sobre o glossário de palavras do Agile Shift, de forma que você não tem que se preocupar. Se você não tem proficiência no inglês, você não vai ter que se preocupar em relação a isso. Ao final do treinamento, você já vai ter um dicionário em inglês muito bom e que você vai estar preparado realmente para fazer a prova, mesmo sendo uma prova em inglês. Eu fiz essa abordagem em 2006, quando eu tirei a certificação PMP, e funcionou. E foi, inclusive, um dos itens que alavancou o meu inglês para a leitura. Eu ia lendo e escrevendo em português a minha tradução. Depois, quando eu estava ali na metade dos estudos, eu já tinha percebido que eu já não precisava traduzir e escrever, né, a tradução tanto quanto eu precisava no início. E no final, menos ainda. Quase já não escrevia, quase já não fazia mais tradução no final. E quando fui para a prova em inglês, realmente
o nível de dificuldade foi extremamente baixo. Por isso, eu recomendo, inclusive, depois que você fizer o simulado, você que tem dificuldade na língua inglesa, vai na opção de rever tudo, manda salvar em PDF, imprime e depois você vai estudando aqueles termos lá e a própria tradução. Fique tranquilo, pode usar essa abordagem que você vai ver. Mesmo você não sendo um conhecedor do inglês, você vai conseguir fazer essa prova em inglês de uma maneira extremamente tranquila. E existe uma flexibilidade bem interessante, afinal de contas o Agile Shift fala disso, né? Adaptação e flexibilidade. Quando a gente faz um treinamento presencial, eu posso entregar a prova oficial em 3 partes. Então, acaba a primeira parte, já aplico a prova de certificação oficial. Não vamos ter o resultado ali, obviamente, né? Mas é uma forma bastante interessante porque você já está com todos os conceitos bem frescos na memória. Aí a gente vai para a segunda parte do treinamento, fazemos todo aquele treinamento, debate, discussão, exercício e tal, pumba. Vamos para a segunda prova da certificação. Novamente, você está com todos os conceitos bem frescos na sua memória. E quando concluímos a terceira parte, vamos para a terceira parte, fazemos a prova de certificação somente da terceira parte, e aí depois eu junto tudo e entrego para a gente ver a nota. Isso é bem legal porque você tem todo o conceito bem fresco, aumenta a probabilidade de sucesso, obviamente. E eu usei um viés desse, né? Ao final de cada uma das partes, você vai ter um simuladinho para fazer, para ajudar nesse quesito. Claro que você fazendo um autoestudo, um e-learning, um autoestudo, você não vai poder fazer a prova em 3 partes. A prova vai ter lá 33 perguntas, obviamente, e você vai ter 45 minutos para fazer. Note que é mais de 1 minuto por pergunta, então tem bastante tempo, dá para fazer tranquilamente. Como nós não somos proficientes na língua inglesa, muito provavelmente você vai ter aí mais uns 10 minutinhos, eu não sei exatamente qual que é o tempo que vai ter, mas você vai ter aí mais um tempinho. Geralmente a Axelos usa essa abordagem, né? Se você está fazendo a prova na sua língua, que não é sua língua mãe, ele te dá um tempinho a mais. Mas eles não deixaram bem claro se isso vai acontecer, mas é quase certeza que isso vai ter também para certificação do Agile Shift. Falando um pouquinho do livro, essa aqui é a carinha do livro Agile Shift. É um livro aí de aproximadamente aqui tem 104 páginas, começando o índice, né? Então ele vai lá para 118, 120 páginas no máximo. Ele é dividido em 3 partes e exatamente assim está estruturado também o treinamento. Primeiro, criar uma cultura de agilidade empresarial, depois fazer com que o Agile Shift possa ser implementado e depois a gente trabalha aí com a abordagem de entrega do Agile Shift, ou seja, fluxo, interações, papéis, ferramentas e técnicas. Depois a gente tem apêndice falando sobre a importância da tecnologia, uma visão geral do que é gerenciamento de projetos e programas, uma história relacionada às abordagens ágeis, um pouquinho de história e também o LEAN, e depois o papel da organização para a questão de gerenciamento de mudança. Ok? Muito bem, algumas orientações finais aqui. Então, recomendo que você faça os simulados, que a gente chama aqui de examples. Então, você vai ter os simulados, igual comentei, ao final de cada uma das partes. E no final, quando você terminou tudo, aí a gente já junta tudo, 33 perguntas de maneira embaralhadas. Faça diversas vezes, porque ele vai no banco de dados, pega as perguntas de maneira aleatória, então eventualmente pode ser que repitam as perguntas, mas é importante que você execute diversas vezes até você se sentir confortável para poder marcar a prova. Existem alguns fóruns de discussão também, então, por exemplo, é importante que você participe desses fóruns. Conforme os vídeos vão passando ali, eu dou as orientações do que eu espero para cada um desses fóruns. A participação, coletividade vai ser importante e vai pesar para eu atribuir uma nota final ao final do seu treinamento, como que foi a sua participação. Os PDFs que refletem os slides você pode imprimir e eu recomendo que você imprima principalmente se você não domina a língua inglesa.
Imprima os PDFs, que vai ser uma ferramenta muito útil para trabalhar ali na questão da tradução, né? E fique tranquilo em relação a não ser um conhecedor da língua inglesa. Se você usar essa abordagem, você vai ver que você vai conseguir fazer a prova sem grandes transtornos e realmente com bastante sucesso. Ok? Então agora eu termino esse vídeo introdutório. Desejo muito sucesso para você, um bom estudo aqui no Agile Shift. Espero que você goste do Agile Shift assim como eu gostei e gosto também do Agile Shift. Achei bem interessante a abordagem, o esquema. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, obviamente, seja por meio dos fóruns de discussão, seja por meio de Zap, seja por meio de e-mail, que eu vou resolver as suas perguntas, ok? Até breve, bons estudos!